O Bitcoin corrigiu nos últimos dias, mas acabou de recuperar boa parte de sua queda. Mesmo num cenário de incertezas geopolíticas como tarifaço, dados econômicos mistos, o Bitcoin conseguiu manter sua tendência de alta e fazer uma nova máxima histórica, batendo 123 mil dólares. Dando um pouco mais de contexto macro e político, mesmo com todos esses acontecimentos negativos para o mercado, que foram a guerra tarifária comercial, dos Estados Unidos com o mundo, principalmente com a China, e esses atritos que tivemos, questões globais dos Estados Unidos com o Irã, talvez uma possível guerra, e agora a gente está tendo números fracos em questões de emprego nos Estados Unidos, e os Estados Unidos mandando também submarinos para a Rússia ali por causa de um atrito que tiveram. Então são coisas que derrubaram o mercado, mas mesmo assim continuamos nessa tendência de alta, conseguimos fazer uma nova máxima histórica em 123 mil dólares e hoje o Bitcoin está sendo negociado a 119 mil dólares. Não só isso, o Donald Trump também, uma pessoa que não só pró-criptomoedas, mas é o primeiro presidente que está dando esse apoio, mas tem criptomoedas, declarou isso, tem uma empresa que ele consegue ainda ter essa exposição a criptomoedas e ele criou a própria criptomoeda, uma meme coin, um Trump Coin, que movimentou muito o mercado em bilhões, do dia para a noite ele ganhou alguns bilhões de mercado por causa disso. A gente tem um cenário muito diferente dos anteriores, isso é uma coisa que reforça e é muito otimista. É um cenário em que a gente tem um presidente que no principal país do mundo que está apoiando a causa das criptos e está sancionando diversas leis como a Genius Act, que ajuda muitas stablecoins principalmente, que é uma forma pelo qual Trump quer aumentar a expansão do dólar, seria pelas stablecoins. Não só isso, ele também fez a reserva estratégica de Bitcoin, que no final foi obviamente bem recebida, mas a expectativa era muito alta de que Donald Trump pudesse comprar bitcoins, mas no caso ele estaria só sancionando uma lei no qual os Estados Unidos não vendesse bitcoins. Então a gente tem um setor muito pró-bitcoin e criptomoedas, algo que a gente nunca teve antes. Era um setor muito mal visto pelo mercado e agora ele consegue ter essa clareza jurídica e mais aceitação, inclusive com essas questões dos ETFs, que mudam toda essa dinâmica do mercado cripto. Inclusive com a notícia mais recente, de que foi aprovado que é possível agora colocar em fundos e pensões de aposentadoria nos Estados Unidos, 401k, como é conhecido, ter exposição a criptomoedas nesse fundo. Hoje o mercado precifica que teremos um corte de juros em setembro, algo que veio acontecer depois da divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos, que vieram abaixo da média, aliado também com uma diminuição da inflação. Então, mesmo com muita volatilidade, agora está em 90% a chance de que teremos um corte de juros em setembro. O corte de juros é muito bem visto no mercado, pelo menos a curto prazo. É uma coisa que todos tentam se antecipar antes de acontecer, porque acredita que a bolsa tende a melhorar, uma vez que as empresas têm acesso ao crédito mais barato, principalmente afetando as pequenas empresas, que não tem um poder tão grande e acessibilidade a crédito mais barato. Então as pequenas empresas teriam mais acesso a um crédito mais barato, isso melhora a economia. Mas é um mecanismo usado para proteção de uma recessão. Então quando os números começam a desacelerar, esse corte de juros não vem só para melhorar a performance no mercado, é para evitar uma recessão. Em 2008, por exemplo, a gente teve esse corte de juros, mas não foi o suficiente para proteger de uma correção muito forte que tivemos no mercado. Algo que aconteceu em 2008, mesmo com corte de juros, não foi o suficiente para combater a recessão e a gente teve uma grande crise, conhecido como subprime. Dois fatores técnicos que acabam reforçando um cenário muito otimista é a questão da expansão
monetária global, o M2 no caso. A gente tem um gráfico no qual a gente tem uma grande correlação com o Bitcoin e vários ativos da Bolsa de Valores. O Bitcoin tem respondido muito bem, com atraso de 90 dias. Então, se a gente consegue ver no gráfico, e, por exemplo, nesse aqui, a projeção é que o Bitcoin alcance um valor máximo, um topo, em setembro, chegando a 170 mil dólares. O segundo fator também é o dólar mais fraco, o DXY no caso, que é um índice que mede a força do dólar. Então, perante as outras moedas, o dólar tem perdido força. E, historicamente, como podemos ver no gráfico, é algo que tem tido uma boa correlação inversa. Quando a gente tem uma queda e um enfraquecimento do dólar e uma queda desse índice, a gente tem uma boa performance no Bitcoin e nos outros ativos também. Acontece que quando o mercado vai bem, as pessoas querem vender seus dólares para comprarem ativos da Bolsa de Valores. Quando o mercado vai mal, as pessoas querem vender seus ativos para terem dólar. Então, essa é a correlação que tem sido mostrado muito positiva. O analista e responsável por construir esse gráfico aqui com os principais indicadores on-chain do Bitcoin, Checkmate, mostra que temos uma zona neutra. Então a gente não tem um Bitcoin muito valorizado nem subvalorizado. Então a gente teria pelo menos mais uma oportunidade de mais uma pernada para o Bitcoin e ter uma valorização. Já no lado social, pelo menos no Google Trends, conseguimos ver que pesquisa pela palavra Bitcoin ela vem crescendo, mas ainda está longe de um pico de mercado. Outro indicador social é que a Coinbase, que é uma corretora muito famosa nos Estados Unidos, ainda está longe dos rankings de aplicativos com mais download, algo que mostrou o topo de mercado previamente. Uma outra leitura técnica e gráfica, como mostrado pelo Blockchain Backer, um analista gráfico, podemos ver que o Bitcoin está tendo uma movimentação muito semelhante à de 2017, no qual a gente acabou de terminar uma correção ABC de Elliott Wave e agora a gente estaria em um momento de consolidação pré uma expansão e um fim de mercado. Porém, esse fim de mercado seria muito emocionante. Tem cenários também mais otimistas, como o do Credible Crypto, que é um outro analista e mostra esse gráfico no qual a gente poderia ter duas pernadas, então chegar a um preço mais ou menos de 150, 160 mil dólares, no qual a gente teria uma pernada agora e uma mais para o final do ano, né, de valorização de preço. E onde estaríamos no ciclo? Em que parte do mercado estaríamos? Bom, além do óbvio, o índice de ganância e medo aponta que estamos num momento um pouco mais ganancioso do mercado, mas ainda longe dos extremos de euforia, por exemplo, que é um dos principais indicadores de fim de mercado, como mostra o Paradigm Education. Quando esses picos acontecem, a gente tem pelo menos 30 dias de bom retorno. Além disso, teríamos um mercado marcado por uma baixa dominância do Bitcoin perante as outras criptomoedas. Quando isso acontece, a dominância cai muito rápida e a gente tem um fundo. Costuma ser muito abrupto. É um momento que as pessoas ficam muito eufóricas e gananciosas, então elas ficam aversas ao risco. Acontece que as pessoas acabam rotacionando de criptomoedas com uma capitalização maior e começam em projetos mais arriscados. Então, as pessoas saem do Bitcoin e começam a ir para Ethereum, e da Ethereum começam a ir para criptomoedas mid-caps e depois para small cap. Inclusive, o fim do mercado costuma ser marcado por momentos em qual temos meme coins fazendo grandes performances. É um momento muito arriscado e de euforia. Esse costuma indicar o fim do mercado, ou pelo menos perto do fim do mercado. Atualmente, a gente está longe disso acontecer. Porém, estamos tendo uma queda de dominância do Bitcoin perante o resto do mercado de criptomoedas. Um fato que corrobora para que talvez tenhamos uma out-season e uma queda dessa dominância é agora a Ethereum performar bem, então chegar a passar de 4 mil dólares, algo que demorou para acontecer. Temos criptomoedas fazendo novas máximas históricas, como XRP, BNB, então tudo indica que tenhamos uma queda de dominância e uma out-season. Concluindo, a partir desse cenário técnico e macroeconômico, eu acredito numa nova onda de alta. Na minha visão, podemos ter essa movimentação ainda ocorrendo nos próximos 30 dias a 2 meses.
Então eu acredito que no mês de agosto e setembro podem ser muito interessantes e emocionantes. Eu acredito em uma out-season e essa out-season provavelmente vai marcar o fim do mercado. Então teremos essa rotação de capital para criptomoedas menores em um momento muito eufórico e emocionante de mercado. Mas isso eu deixo para o próximo tópico em outro vídeo. Obrigado!